Olá pessoal, vamos lá? Mais uma aula do nosso treinamento, hein? E hoje vamos entender um pouco como definir metas, isso mesmo. Até esse ponto nós falamos tudo sobre indicadores, né? E agora nós vamos tratar sobre a meta. A meta é o valor quantitativo, vocês lembram lá atrás. O indicador é aquele título ali que tem, né, para a ferramenta que vai monitorar aquele risco, aquele processo, e toda a composição dele, aquele DNA que eu informei. Aquilo lá é o indicador. Agora nós vamos definir a meta mês a mês, por exemplo. Quanto é que o gestor precisa alcançar mês a mês? Vamos ver isso? A meta ela vai ser definida conforme uma metodologia utilizada em muitas empresas. E esse método é chamado SMART. É uma meta inteligente. Antes nós tínhamos celulares, né? Que eram aqueles celulares grandes, que não tinham muitas funções. As TVs também tinham televisões, por exemplo, de tubo, que eram grandes, não tinham funções, nem controle remoto tinha, nós tínhamos que ir lá mudar, né? Na própria TV, mudar de canal, ligar, desligar. E hoje nós temos smartphones, smart TVs. E o que isso significa? São telefones inteligentes, televisões inteligentes. Os telefones hoje têm agendas para te lembrar de muitas coisas, alarme, você faz ligações, envia mensagem, joga, você controla ali até os seus exercícios diários e muitas outras coisas. A TV hoje em dia, ela te permite assistir canais abertos, canais fechados, ela te permite assistir filmes, instalar aplicativos e até jogar direto na própria TV, jogar games. Então, são dispositivos inteligentes. E a nossa meta também tem que seguir o mesmo padrão. Ela tem que ser uma meta inteligente. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. A sigla SMART, ela deriva de alguns termos que nós vamos ver agora. Tá? O primeiro é o S, que a meta precisa ser específica. E a tradução, e eu vou trazer para vocês aqui a tradução. Essa meta precisa ser específica, ela precisa ser muito simples para que possa ser entendida pelas pessoas. Criar metas complexas com fórmulas de cálculos mirabolantes não dá certo aqui, tá? Eu venho falando isso para vocês desde o início do nosso treinamento aqui. Tudo precisa ser simples. Nem todas as pessoas têm o conhecimento que eu tenho ou que você tem. Às vezes existem pessoas que nem nunca trabalharam com metas, não sabem nem como monta uma meta ou como monta ali um indicador. Como é que elas vão saber se você criar uma fórmula mirabolante, um DNA mirabolante? Como é que elas vão trabalhar? Elas vão ficar perdidas e não vão entregar o que você precisa, ok? Então precisa ser simples, sem ambiguidade. Isso que significa? Não, o gestor que vai trabalhar com aquela meta, ele não pode entender que a meta pode ser isso ou pode ser aquilo. Não. Ela tem que ser clara. Ele tem que entender que é aquilo ali mesmo que ele tem que tratar. Que é aquilo mesmo que ele tem que controlar, monitorar. Não pode ser uma coisa ou outra. Ele não pode achar. Então, para isso, ela precisa ser simples. Totalmente compreensível. Você tem que descrever de forma clara. Tem que ficar muito simples e compreensível para que o gestor consiga trabalhar bem com aquilo, tá? Ok? Essa meta precisa ser mensurável. Não adianta criar meta que não pode ser medida. Você cria uma meta, você colocou uma meta para o gestor, mas aí quando o gestor precisa estudar um desvio, por exemplo, ele ficou fora da meta e ele precisa estudar o desvio para corrigir aquele desvio ali e voltar para a meta. Bom, se ele não tem onde buscar os dados, se os dados não são fáceis, não são de fácil acesso, por exemplo, como é que ele vai corrigir esse desvio? Não dá para corrigir o desvio. Ele vai continuar perdendo o resultado, ele vai continuar perdendo a meta e fazendo os resultados fora da meta o ano todo. Então ela precisa ser mensurável. O gestor ele precisa ter acesso aos dados e ele precisa conseguir mensurar aquilo ali, ele precisa conseguir estratificar. Outra coisa, às vezes você cria uma meta onde os dados são muito abrangentes. Os dados que tem lá no sistema, por exemplo,
só tem nível de empresa, né? Organização. E o gestor, ele precisa avaliar no menor nível, na menor granularidade possível, né? Ele precisa avaliar ali em nível de... Ele é um gerente, ele precisa avaliar ali os coordenadores dele, precisa avaliar cada colaborador da equipe, né? Como é que está a produtividade, por exemplo, de cada colaborador, não só da empresa como um todo. Então, se não tem essa granularidade para que ele possa analisar, não adianta, não crie uma meta desde que não tenha como gestor estratificar os dados, ok? E vamos ver um pouquinho de estratificação também um pouco mais à frente para vocês entenderem. Outro ponto, ela tem que ser atingível. Eu já vi muitas metas, serem definidas em um nível que o gestor nunca chegou na vida e nem nunca vai chegar, com resultados esperados de 20% a 30% acima do que ele executa hoje. Não adianta. Meta tem que ser progressiva. Tem que ir aumentando aos poucos. Eu não estou dizendo que você vai criar uma meta que você vai subir, aí no início do ano você vai começar com 5 e vai subir 6, 7, 8, 9, 10, 1 a cada mês até chegar lá no final do ano com outro valor, tá? Não é assim. Eu estou dizendo que se o gestor hoje tem um resultado de 10, não adianta você aumentar esse resultado para 30. Você pode aumentar esse resultado para 12, para 13, porque ali já vai ser um desafio para ele. 14, até 15, dependendo da realidade da empresa naquele ano, ok? Então não adianta criar uma meta que não vai ser atingível. Ou, por outro lado, você também não pode criar uma meta que seja frouxa, folgada, que o gestor fique confortável, entregue aquela meta com o pé nas costas. Se ele hoje está executando 10, eu não posso criar uma meta de 10 para ele, que ele vai entregar do mesmo jeito. Talvez se eu criar uma meta de 11, ele consiga entregar também, porque ele não está, na verdade, para entregar aquela meta de 10, talvez ele não esteja nem fazendo muito esforço. Então, eu poderia criar para ele uma meta com 13, com 14, com 15. Isso pode ser em percentual, tá? Entende? A meta ela precisa ser atingível. Isso quer dizer que, com a capacidade produtiva daquele gestor, com certeza, se ele fizer melhor, sempre fizer melhor, ele vai conseguir atingir esse ano, ok? E ela precisa ser desafiadora também, né? Eu não vou colocar uma meta frouxa, nem vou colocar uma meta impossível. Eu vou colocar uma meta que, se ele conseguir otimizar os processos dele ali, ele vai conseguir chegar naquela meta, ok? E eu não digo otimizar processo, é melhorar tudo no setor dele, não. É deixar tudo sem problemas. Não existe nada sem problemas, tá? É ele conseguir ali melhorar o nível de entrega dele. Melhora, subir ali um nível no degrau dele, ele vai conseguir atingir aquela meta, tá? Pensem nisso. A meta tem que ser atingível, ok? Relevante. A meta precisa ser relevante. E o que isso significa? Ela precisa estar alinhada ali com a estratégia da empresa. Vocês lembram lá quando nós fizemos a cesta de indicadores da área de produção e de TI? Elas eram muito aderentes aos indicadores da companhia, aos objetivos da companhia. Não era isso? A meta tem que seguir o mesmo padrão. Se eu tenho uma meta da companhia de reduzir 10%, o meu setor também precisa reduzir 10%, por exemplo. Ok? Isso é só um exemplo, tá? Pode ser que esse setor precise diminuir 8% e um outro setor que tem um maior impacto precise diminuir 12%. Pode. Tá? Mas ela tem que ser aderente ali à estratégia da minha organização. Se a minha organização diz que eu preciso atingir uma meta de 98% de satisfação no meu cliente, o meu setor ele não pode entregar menos que isso. Porque satisfação, se eu entregar menos, e é uma média, né, não vai dar para alcançar o meu resultado. Ok? Então, a meta tem que ser relevante. Ela tem que estar aderente ali à estratégia da empresa. Ela precisa medir temas quentes do momento também. Às vezes a empresa desenvolveu um novo projeto, né, está atuando em um novo serviço, e ali aquele negócio ficou um tema quente, porque a empresa começou a dar foco naquilo. Então,
você precisa também, então a meta precisa também seguir esses padrões da empresa, tá? Para que ela seja relevante, para que as pessoas tenham interesse em atuar com aquela meta, com aquele indicador. As pessoas têm que ter interesse naquela meta, naquele indicador. Se elas não tiverem interesse, elas não vão entregar as metas, ok? Porque elas vão estar focadas em outros temas, em outros indicadores quentes do momento, tá? Que sejam alinhados à estratégia também, ok? Um outro ponto é que ela tem que ser temporal. Não pode ser uma meta solta. Entregar quando quer, a hora que quer, né? Não dá para ser assim. Ela precisa ter uma frequência de medição. Ela precisa ser uma frequência mensal, trimestral, semestral, como eu falei. Geralmente os indicadores têm uma frequência mensal de medição, ok? O ciclo ali é mensal, né? Não dá para criar uma meta para um setor, por exemplo, e a meta ir até 2050, né? É isso que eu estou dizendo. Não dá para eu criar uma meta e eu esperar que o resultado dela venha até 2200. Não dá. Eu tenho que ter um período específico ali onde eu garanto o fim de um ciclo e o começo de outro ciclo, ok? Então, seguindo esses critérios aqui, você consegue criar uma meta que seja muito aderente à estratégia da organização, que o seu gestor ele tenha ali interesse em atingir aquela meta e que a meta tenha ali um período específico para ser controlada, monitorada e gerida, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui como criar essas metas. Como é que eu crio? Mas como é que eu crio uma meta? De onde eu posso partir? Ok? Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui um indicador, por exemplo, de horas extras, né? Milhares de reais. E aí eu tenho um resultado de janeiro até dezembro de 2019 e eu tenho aqui a meta de janeiro a dezembro de 2020. O realizado atual dele é 16,8 e a meta prevê que ele vai reduzir até 10,5. Para criarmos uma meta, o interessante é pegar um histórico, ok? Histórico anual, para que nós possamos aí avaliar sazonalidades, né? Avaliar a curva desses resultados e assim definir uma meta mais aderente à realidade daquele setor ou da empresa, ok? Essa meta ela precisa ter um histórico mínimo de 6 meses para se criar. Se você quer criar uma meta, por exemplo, e você não tem esse histórico mínimo e quer criar uma meta baseada em histórico e não em outro critério, então você tem que primeiro começar a monitorar esses resultados e depois de monitorar esses resultados, aí sim é que você vai criar a meta, ok? Outras formas de criar metas são: um tipo de meta, por exemplo, é a meta do planejamento estratégico. Às vezes, por exemplo, a empresa quer chegar a 98% de satisfação de clientes. Ok, afiliar o seu trabalho, por exemplo, com um serviço, vamos dizer, todas as filiais têm que chegar a 98%. Se eu botar, eu tenho 10 filiais, se eu colocar para 5 filiais uma meta de 98 e para as outras 5 meta de 96, você entende que não dá para chegar no objetivo da minha organização, que é chegar a 98%? Então tem metas que já vêm setadas. Inclusive, um outro tipo de meta aqui é a meta de orçamento. Muitas vezes ela já vem setada. A organização tem aquele orçamento naquele ano para realizar. E aí, não tem como mexer nessa meta. Eu não tenho como mexer depois que ela já vem setada da área financeira. E, claro, eu posso negociar com a área financeira alguns pontos e outros, mas isso é o próprio setor que vai organizar com a área financeira. Geralmente, quando esse orçamento vem para as áreas, ele já vem setado, não dá para mexer, tá? Meta da literatura. Às vezes você não consegue definir a meta pelo histórico. E aí o que pode ser? Você pode definir a meta pela literatura. Às vezes em livros, em artigos científicos, através de legislações, por exemplo, já vem a meta lá. Eu entendo que o nível de acidentes com pacientes ou de queda de pacientes em hospitais seja simplesmente de 1% ao mês. Bom, se é 1%, é 1%. A legislação disse isso, eu não tenho o que fazer.
vai ter que ser 1%. É o que vai estar lá minha meta, 1% todos os meses. Ok? Meta de benchmark. Vamos dizer que você tem uma filial e um outro tipo de meta é a meta de benchmark. Imagina só, se eu tenho uma empresa que ela atua em vários estados do país e eu quero abrir uma filial nova no Rio Grande do Sul. Eu nunca atuei nesse estado, ok? Nem na região do sul do país. Contudo, pela dimensão da minha empresa, quantidade de clientes, né, quantidade de produtos que eu vou produzir ali, eu tenho já uma noção de como vai ser ali toda a estrutura da minha empresa. Observando isso, eu posso avaliar se em outros estados, em outras filiais, eu tenho uma estrutura muito parecida a essa. Se eu tenho uma estrutura muito parecida a essa, o ideal é desenvolver metas que sejam muito próximas às metas desta filial, que é muito parecida em estrutura, quantidade, né, em número de pessoas, em número de serviços ou produtos. Ok? Então, vocês podem utilizar uma outra filial como referência para criar as metas dessas. Só tem um porém, hein? Tenham atenção. Se é uma filial nova, o que vai acontecer com um setor, uma área nova na sua empresa, os colaboradores, geralmente os colaboradores que vão trabalhar ali, são colaboradores que não têm experiência ainda nessas atividades. Só se você migrar colaboradores de uma área já existente ou de uma filial mais já existente para atuar naquela filial nova, ok? Do contrário, se você for contratar pessoas novas, com certeza o serviço ali ou a produção vai ser um pouco mais morosa, né? As pessoas vão ser um pouco mais, vamos dizer assim, cautelosas em comparação, ou um pouco mais lentas em comparação a outra filial. A produção será menor, né? A realização de serviço será menor, vai ter um pouco mais de retrabalho. Então, as metas não vão ser necessariamente iguais. Se eu tenho uma meta de retrabalho de 5% na filial que é muito parecida a essa filial nova, eu não posso deixar a meta de 5%, eu não posso incluir a meta de 5% para essa filial nova também. Não dá para fazer isso, porque eu sei que eu vou ter mais retrabalho, porque existem pessoas novas atuando, né? Então, eu posso colocar uma meta ali com uma margem ali de erro, pode ser ali em 7, 8% de retrabalho. Entende? Você pode fazer uma comparação com algo já existente, porém, ter um pouco mais de cautela se for uma área nova, com colaboradores novos, com processos novos. Ok? Um outro ponto é meta contratual. Muitas vezes você tem uma empresa e tem um contrato com clientes. E o que acontece? Né? Você não pode fugir do que foi estabelecido ali no contrato. Ok? Por exemplo, se o meu cliente diz que eu tenho que atender ele em 3 horas, eu tenho que atender ele exatamente em 3 horas. A minha meta vai ser 3 horas. Talvez eu possa até colocar um pouco menos, 2 horas e meia, para garantir que eu atenda até as 3 horas. Mas eu não posso ultrapassar de 3 horas. A minha meta já é setada, já tem 3 horas, ok? Bom, mas Davidson já tem um histórico e eu estou atendendo o cliente em 2 horas. Eu preciso colocar uma meta de 3 horas? Ora, se você está atendendo em 2 horas, não faz sentido você colocar uma meta em 3 horas. Você está fazendo 1 hora a menos, 1/3 a menos do tempo que o seu cliente te contratou para fazer. Ok? Então você pode colocar aquilo ali, reduzir um pouco a meta, né? Já que você atende em 2 horas, se o processo já estiver bem ajustado, você pode descer ali 10% do tempo, 5% do tempo. Ok? E aí criar uma meta que seja um pouco mais desafiadora. Meta do histórico. Aí sim que é a meta que nós trabalhamos, onde nós pegamos ali o histórico, né, dos últimos meses, dos últimos 12 meses, por exemplo, ou dos últimos 6 meses. Qual é o melhor, 6 ou 12 meses? Ora, 6 meses eu vou estar mais próximo da realidade, do meu realizado atual. Porém, se eu pegar os 12 meses, eu vou estar considerando também períodos de sazonalidade. Eu não vou estar considerando, por exemplo, eu posso pegar simplesmente os 6 últimos meses, só que nesses 6 últimos meses do ano, o meu histórico é bom, porque eu tenho boas vendas, os resultados melhoram, por exemplo, né, a produção é maior e os resultados são bons. E aí, se eu não considerar o início do ano, o que vai acontecer? A meta que eu projetar, por exemplo, de janeiro a dezembro do ano que vem,
vai ser baseada em bons resultados. Só que no início do ano os resultados não são tão bons assim. E aí o que é que vai acontecer? Eu não vou alcançar meus resultados ali nos primeiros meses do ano. Só quando chegar naquele período lá, que é o período que é um melhor período para minha produção, minhas vendas. Entende a diferença? Só façam medição de histórico semestral, né, com 6 meses de dados, por exemplo, se um processo mudou. Veja nesse exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho de janeiro a junho uma média aí, mais ou menos de 8 mil aí de pagamento de hora extra nesse setor. Ok? Ou nessa empresa. Por algum motivo, de junho a dezembro, esse nível subiu. Né? Pode ser sazonalidade. Eu entendo que não em tanto tempo, tá? Porque a sazonalidade geralmente dura 1, 2, 3 meses ali, depois ela cessa. Isso aqui foi um comportamento que mudou. Provavelmente eu tenho uma demanda maior. Eu comecei a ter uma demanda maior a partir do mês de julho. Entraram aí novos clientes, né, que me demandaram muito mais produtos. E aí eu tive que produzir muito. Ou me demandaram muito mais serviços. Eu dei um boom aí na minha gama de clientes. E aí eu estou precisando de mais pessoas para suprir essa necessidade. O ideal seria contratar mais pessoas, né? Aumentar a produção. Mas, nesse caso aqui, não foram contratadas mais pessoas. E o que aconteceu? Mudou a realidade da empresa. O cenário mudou. O comportamento mudou. Não é mais o mesmo. Aí sim, vale a pena eu considerar o histórico dos últimos 6 meses. E deixar janeiro a junho só como uma medida de curva, né, para identificar ali os níveis da curva. Mas, para designar a meta, o ideal é que eu leve só em consideração o histórico de junho a dezembro. Porque senão, se eu criar uma meta baseada no histórico de janeiro a junho, eu vou ter problemas com o atingimento de metas, ok? Tenham em mente isso. E geralmente quem vai definir a meta, ela tem que conversar com as pessoas do setor, identificar ali e olhar os níveis ali, né, as curvas do resultado realizado, para entender, tem algo diferente aqui, nesse histórico aqui de 6 meses. Senhor gerente, o que foi que aconteceu aqui? Olha, aconteceu o seguinte, Davidson. Entraram aí 5 clientes novos, que dobrou aí a nossa produção. E nós aqui, para suprir essa produção, o pessoal está tendo que fazer muita hora extra. E daqui para frente, para o ano que vem todo, nós vamos estar com essa demanda aí. E aí? Você vai trabalhar com o histórico de janeiro a junho? De janeiro a dezembro? Ou você vai trabalhar com o histórico de junho a dezembro? Com certeza de junho a dezembro, porque você já sabe que a produção vai se manter ali naquele nível, porque a empresa está muito demandada por todos os clientes que ela tem nesse momento. Ok? Bom, gente, é isso. Tem outros métodos de se obter metas. Esses são os principais que nós vemos frequentemente aí, principalmente a meta histórica, né? Que serve muito para designar as metas aí da maioria dos indicadores. Bom, e não percam a próxima aula, hein? Na próxima aula, nós vamos ver na prática como criar as metas. Claro, na ferramenta mais popular do nosso país, que é o Excel, tá? Tem outras ferramentas, poderia ser no Power BI, no Tableau, em qualquer outra ferramenta de modelagem e apresentação de dados, tá? Mas, no nosso caso, vamos utilizar o Excel aqui, que é bem simples. Eu tenho certeza que a maioria conhece aqui o Excel e vai trabalhar tranquilo e entender tudo que nós fizermos lá, tá bom? Se não entender, vai entender do mesmo jeito, porque é bem simples e eu vou explicar com o máximo de detalhes possível. Obrigado, te espero na próxima aula.